Imagine o Império Romano, outrora poderoso e invencível, em declínio. O ano é 461. O Ocidente, em particular, vive um período de grande instabilidade. As invasões bárbaras, as disputas internas e a crise econômica minaram as bases desse império que um dia dominou o mundo conhecido. Após a morte do imperador Majoriano, o general Ricímero, um homem ambicioso e poderoso, viu uma oportunidade de ouro. Em vez de escolher um novo imperador forte, ele optou por alguém que pudesse controlar facilmente. Líbio Severo, um homem sem muita experiência política, foi escolhido para o trono. Líbio Severo tornou-se um mero fantoche, um rosto para um império que já não era governado por Roma, mas sim pelos militares. Ricímero, como Magister Militum, ou seja, o comandante supremo do exército, detinha o poder real. Mas por que um general escolheria colocar alguém tão fraco no trono? A resposta está na fragilidade do próprio império. As invasões bárbaras, a instabilidade política e a crise econômica haviam enfraquecido Roma. Um imperador forte não era mais necessário. O que se buscava era alguém que legitimasse o poder de quem realmente governava, os militares. O reinado de Líbio Severo foi breve e sem glória. Sem poder real, ele não conseguiu reverter a decadência do império. Sua morte em 465 marcou o fim de uma era. O Império Romano do Ocidente, já fragilizado, continuou seu declínio até sua queda final. Imagine um mundo em ebulição, onde dois gigantes se enfrentavam: o Império Sassânida, com suas raízes persas, e o recém-nascido Califado Ortodoxo, impulsionado pela expansão islâmica. Em 636, esses dois impérios colidiram em uma batalha que mudaria o curso da história, a Batalha de Cadésia. Do outro lado, o Império Sassânida, com sua rica história e cultura, enfrentava desafios internos. Décadas de guerras com o Império Bizantino haviam enfraquecido suas forças. A ascensão do Islã representava uma nova ameaça, e a Batalha de Cadésia seria o confronto final. A Batalha de Cadésia, travada no Iraque, foi um confronto brutal. Os árabes, apesar de numericamente inferiores, utilizaram táticas eficazes e um fervor religioso que os impulsionava. Os persas, por sua vez, lutavam para defender seu império milenar. A vitória árabe foi decisiva, marcando o início do fim para o Império Sassânida. A Batalha de Cadésia foi um ponto de inflexão na história. A queda do Império Sassânida marcou o fim de uma era e o início de outra. A expansão islâmica moldou o mapa político e cultural do Oriente Médio e do Norte da África, deixando um legado que perdura até os dias de hoje. Imagine a Europa no século XI, um tempo de fé intensa e conflitos constantes. Em um momento crucial da história, um homem, o Papa Urbano II, uniria os cristãos em uma missão que marcaria o mundo por séculos, a Cruzada. No ano de 1095, em Clermont, na França, o Papa Urbano II convocou um grande encontro de líderes religiosos e nobres. Seu discurso inflamado apelava para a fé dos cristãos, pedindo que libertassem a Terra Santa, Jerusalém, das mãos dos muçulmanos. Mas por que essa chamada? Jerusalém era considerada a Terra Santa pelos cristãos, o local onde Jesus Cristo teria vivido e morrido. A cidade estava sob domínio muçulmano, e o Papa Urbano II apelou para o sentimento religioso dos cristãos, prometendo a remissão dos pecados para aqueles que participassem da expedição. A resposta ao chamado do Papa foi imediata. Milhares de pessoas de todas as classes sociais se alistaram para a cruzada. Essa expedição militar marcou o início de um período de grandes conflitos religiosos e culturais entre o Ocidente cristão e o Oriente Islâmico. As cruzadas tiveram um profundo impacto na história da Europa e do Oriente Médio, moldando as relações entre as diferentes culturas por séculos. Imagine um tempo em que o mundo era muito maior do que se conhecia, um tempo de grandes aventuras e descobertas. Em 1493, o navegador genovês Cristóvão Colombo, em sua segunda viagem à América, descobriu uma ilha paradisíaca que encantaria os europeus por séculos, Borinquen, hoje conhecida como Porto Rico. Em novembro de 1493, Colombo e sua tripulação avistaram uma ilha exuberante, coberta por florestas densas e habitada por um povo nativo, os Tainos. No dia seguinte, 14 de novembro, eles desembarcaram e tomaram posse da ilha, batizando-a de São João Batista, em homenagem ao santo do dia. Mais tarde, a ilha seria renomeada Porto Rico.
A chegada dos europeus à América teve consequências devastadoras para os povos indígenas. Doenças, escravidão e a busca por riquezas rapidamente transformaram o paraíso de Borinquen em um local de sofrimento e exploração. Os tainos, que viviam em harmonia com a natureza, foram dizimados pelas doenças europeias e pela exploração de seus recursos. A descoberta de Borinquen por Cristóvão Colombo marcou o início de uma nova era para a ilha e para o continente americano. A história de Borinquen é um lembrete do encontro entre dois mundos, um marcado pela exploração e outro pela tradição e pela natureza. A ilha que Colombo admirou e nomeou há mais de 500 anos, hoje é um território rico em história e cultura, com uma população diversa e uma identidade única. Então, em 1499, Vicente Yanes Pinzon decidiu que era hora de uma nova aventura. Ele e sua tripulação zarparam de Palos de la Fronteira com 4 caravelas prontos para explorar o desconhecido. Mal sabiam eles que estavam prestes a fazer história. Depois de meses navegando, enfrentando tempestades e mares agitados, finalmente avistaram terra em 26 de janeiro de 1500. Era o Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. E assim, sem querer, os espanhóis descobriram o Brasil antes mesmo de Pedro Álvares Cabral. Em 1614, rolou uma treta das grandes no Maranhão. Os portugueses e seus aliados indígenas, os potiguaras e tabajaras, estavam cansados dos franceses ocupando a região. Então decidiram que era hora de botar esses invasores para correr. No dia 19 de novembro, as tropas se encontraram em Guaxenduba. Foi uma batalha intensa, com flechas, espadas e muita coragem. No final, os portugueses saíram vitoriosos, dando um passo crucial para expulsar os franceses de vez do Maranhão. E assim a Amazônia começou a se tornar território português. Em 1802, um grupo de pessoas incríveis, os Garifunas, chegou às Honduras Britânicas, que hoje conhecemos como Belize. Eles vieram de São Vicente, no Caribe, depois de serem expulsos pelos britânicos. Imagina só, depois de uma longa jornada, eles finalmente encontraram um novo lar. E não foi fácil, mas os Garifunas trouxeram consigo uma cultura rica e vibrante, cheia de música, dança e tradições que até hoje fazem parte da identidade de Belize. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo para espalhar o conhecimento. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio.